Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita tem hoje a grata satisfação de receber para uma conversa esclarecedora e orientadora o companheiro, o médium, o trabalhador, o dedicado, o irmão abnegado à causa do bem, socorrista fraterno, João Berbel. João, seja bem-vindo ao programa Visão Espírita, é uma alegria em recebê-lo. Para nós é uma alegria muito grande, né? E, na verdade, a gente precisa aprender um pouquinho mais, amar um pouquinho mais e falar às vezes um pouquinho menos, né? Porque o mundo hoje é um mundo tão difícil, tão complicado, né? A gente vê aí tantas situações difíceis que tem, e a gente tenta aprender, mas estamos num plano de prova e de expiação, infelizmente. A gente aprende só com os puxões de orelha, só quando aparece as dificuldades que nós temos a mania de aprender alguma coisa. Então, somos o eterno aprendizado. Então, a gente precisa aprender muito e largar de achar que a gente é bom, porque bom só o Deus que está nos céus, né? E assim afirmava o Mestre Maior, nosso Senhor Jesus Cristo. Mestre eu sou, mas bom só o Pai que está nos céus. E nós, nessa terra de prova, de expiação, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá de aprender. Aprender com o quê? Com as coisas mais simples da vida. Enquanto a gente procuramos nas coisas que estão lá em cima, às vezes as coisas mais bonitas estão bem perto da gente e a gente não dá bola. E a gente vai sofrer por causa disso, Xará. Vou chamar de Xará. Combinado. Também. Então, a gente só vai aprender isso aí depois que passa para o plano espiritual, né? Como a gente tem muita mensagem que chega, fulano de tal chegou no plano espiritual, era espírita. Aí eu tinha lá um amigo meu, era um coitadinho, e ele era tão bom de coração, sabia fazer tanta coisa boa, eu deveria ter aproveitado um pouquinho mais dele. E passa essa oportunidade e nós não aprendemos, porque temos por base de querer buscar as coisas que estão lá em cima. Esquece que as coisas estão mais perto da gente, está ali para ensinar, para a gente aprender, às vezes a gente não consegue aprender. João, muitas pessoas já ouviram, conhecem o João Berbel, médium, trabalhador, que atende uma multidão de pessoas, atendia regularmente, toda semana, no IMA, em Franca. Fala um pouquinho agora do João Berbel. Como é? Quem é o João Berbel? O João Berbel, trabalhador, todos conhecem. Mas e o João Berbel? Como é que é o João Berbel? Eu conheci outro dia, eu vi a sua esposa, Elizabeth, é isso o nome dela? Arlete. Eu vi a Arlete, que está sempre com você na divulgação, no canal que vocês têm no YouTube. Então, fala um pouquinho do João Berbel, para que os nossos telespectadores e as pessoas possam conhecê-lo mais de perto. João Berbel é um analfabeto, é um João Ninguém, tá? Esse é o João Berbel. Meu viver dia a dia, sempre brincando com as pessoas, sempre contando piada, você tá entendendo? Curtindo a vida, aproveitando a vida. Todo momento, para mim, é um momento de alegria. Se a tristeza vem tentar trazer aquela tristeza por dentro da gente, a gente procura olhar a beleza que é o mundo, né? E assim a gente consegue ver a beleza quando a gente olha para dentro da gente mesmo. E ver que nós estamos aqui numa matéria e que nós não valemos nada, e que nesse mundo somos todos iguais. Então eu costumo chegar aqui na instituição, aqui, com os médicos, enfermeiros, já chego contando piada, brincando,
o pessoal que vê às vezes buscar cesta aqui, aqueles irmãozinhos nossos carentes, eu estou sempre brincando com eles, contando piada para eles, certo? Então, o João Berbel é desse jeito, eu não tenho tristeza comigo, aqui é só alegria. Às vezes a gente fica conturbado com a determinada situação que se encontra o planeta, porque a vibração fica ruim, e a gente, como médio, a gente capta essa vibração também. E às vezes vem aquele mal-estar, mas esse mal-estar vem quando a gente está sozinho, né? Porque quando a gente está perto de alguém, a gente muda essa vibração conversando com as pessoas, sorrindo, brincando, tentar ajudar um, tentar ajudar outro, né? Mas a nossa vida é mais ou menos isso aí. Nossa vida é mais ou menos isso aí. A gente tenta viver da melhor forma possível. Ser amigo de todo mundo, não ter inimizade de jeito nenhum, sempre olhar com carinho, com amor as pessoas que precisam da gente. João Berbel é isso. João, nós sabemos que a faculdade mediúnica acompanha o médium 24 horas por dia, somos médiums 24 horas por dia. Como é o dia a dia do médium João Berbel? Porque as pessoas vão ao instituto e te veem trabalhando, fazendo palestra, hora ditando um livro. Então as pessoas veem o João Berbel naquele instante ali. Ela chegou, né? Eu já estive no instituto acompanhando familiar, acompanhando amigos, né? Que foram em busca do socorro do instituto. Mas o João Berbel é médium 24 horas por dia. Como é que é o médium João Berbel 24 horas por dia? Como é que é lidar com tudo isso, João? Agora já muda a pergunta, né? A pergunta era o João Berbel, agora o João Berbel é o médium, né? A mediunidade, os espíritos perto da gente. Então, o que ocorre? A gente sabe que a gente trabalha com fitoterapia, que é a gente que faz os remédios, a gente que prepara para fazer o remédio. Então, quando eu comecei a trabalhar com a fitoterapia, certo? Eu tive muita dificuldade, porque eu não conheço nada de raiz, não conheço nada de planta. Então, aí, já é um pouco diferente, você tem que estar mais ligado. Às vezes, quando a gente está alguma área, que ali é uma área ali que tem plantas, ou uma floresta, um campo, um cerrado. Então, a gente vê ali que as plantas estão em todos os lugares. Então, quando a gente está num clima desse, tá? Por exemplo, num sítio, alguma coisa que a gente é obrigado, às vezes, sem a gente querer, eu procuro sair, ficar livre, mas os espíritos não deixam. Então, a gente olha para aquela árvore, né? E, de repente, vem aquela mensaginha no ouvido da gente, ó, essa planta aí, ó, ela serve para isso, para isso, para isso, tá? Então, eu tento gravar o nome daquela planta, certo? Para poder ter uma facilidade grande aí de manipular os remédios. E é uma dificuldade. O remédio fitoterápico, para que você tenha ideia, né, é um remédio que tem uma facilidade de curar rapidamente. Agora, por que o remédio fitoterápico às vezes demora a curar? Estou dizendo isso porque é um dos patamares da mediunidade que mais está do meu lado para mim, que é na parte fitoterápica, na parte de remédio. Então, quando a gente está num ambiente desse de ervas, a gente sente até o cheiro daquelas raízes, daquelas coisas, que aqueles espíritos que foram reizeiro, que foram preto velhos, que foram os índios, que foram aquele pessoal que no passado ajudou a humanidade, tirando o remédio da mata para curar os nossos irmãos, quando a medicina estava começando a caminhar. Então, esses espíritos estão sempre perto da gente, passando para a gente as informações para que a gente venha fabricar o remédio. É o que eu disse, agora, o remédio ele tem um efeito. Ele tem um efeito mais rápido, João, Xará, para ter um efeito mais rápido, precisa de conhecer os veículos condutor. Você sabe o que é o veículo condutor na fitoterapia? Eu imagino que seja a substância que pode veicular o remédio. Eu vou te explicar. É aquele remédio, porque tem outros remédios, nós usamos aqui 10 tipos de ervas-mães, né, para fazer mais de 100 formas de remédio, às vezes até 200 ou 300 formas, conforme a necessidade que nós necessitamos trabalhar com essa medicação. Então, o que acontece? O veicultor é aquela planta, tá? Aquele tipo de planta que coloca aquele remédio nas costas e vai lá colocar naquele vaso que está doendo, aquele vaso sanguíneo ali que está com problema. Como, por exemplo, nós vimos no passado, aí foi muito falado, que o maracujá, até criaram uma polpinha, um pozinho feito de maracujá, para curar diabetes. Você conhece alguém que curou diabetes com aquele remédio?
Não Logicamente, conheço. você falar para mim que não. Como outros e outros remédios. Por quê? Porque não encontraram o veículo condutor para colocar aquele remédio nas costas e lá naquela célula, lá e depositar naquela célula aquele remédio. Então, por isso que às vezes cria essa dificuldade. Essa dificuldade é tão grande, porque o nosso organismo, de um para o outro, muda demais. Às vezes um remédio que faz efeito para mim não faz para você, né? Então tem essas dificuldades todas que a gente tem por base de tá prestando atenção. Bom, eu estava lá no sítio, né? Olhando as plantas, nós temos um canteiro medicinal, que é uma planta nativa, nós temos toda a medicação, tem mais de 300 ervas catalogadas lá no nosso sítio, né? Então a gente entrou para lá e a gente foi andando no meio das árvores, chegou num lugar que tinha uma refrigerada, tinha um reguinho d'água assim, né? Que cortava no meio da mata ali, e tinha uma balveira. E lá na balveira, aquele pendão vermelho que dá em cima da balveira, tinha um macaquinho comendo. Eu não percebi, senti que o espírito tocou até no meu ombro. João, olha para cima. Eu olhei para cima e vi aquele macaquinho comendo aquele broto de coisa lá. Falei, aí, ó, veículo condutor para câncer de próstata. Não é que ele cura o câncer de próstata, mas a gente prepara a medicação, né, que aqui nós temos o MR1, né, um código que a gente usa aqui, que a gente pega esse remédio e aplica, e ele nos ajuda muito a curar as pessoas, né? Então, existe isso tudo que você tem que estar preparado ali mediunicamente, que os espíritos estão perto da gente ali para você desenvolver o seu trabalho, né? E você não sabe a hora que o espírito precisa da gente. Pois bem, por exemplo, nos livros, né? A psicofonia. Às vezes o espírito chega, passa para mim, João, nós vamos fazer o livro assim, assim, assim. Tá? Aí eu começo a pensar, gente, como é que eu vou fazer o livro? Eu começo a desenhar aquele livro, o xará na minha cabeça, começo a desenhar aquele livro na minha cabeça, acho que vai ser aquilo ali, certo? Na hora que eu sento para fazer aquele livro, começo a trabalhar aquele livro, o que acontece? Sai tudo diferente daquilo que eu achava que era. Então, a Beth lá, que trabalha comigo ali, né, que faz os nossos livros, que faz os nossos livros, ela trabalha junto comigo direto, né, quando tá fazendo o livro. Eu começo a falar para ela, isso aqui vai ser assim, assim. Aí chega, muda tudo, eu falo assim, João, saiu tudo que você falou que ia fazer. Mas por quê? Porque às vezes a gente está tentando preparar tanto aquele livro, achando que aquele vai ser para aquele caminho que a gente vai, e os espíritos levam para outros lugares, né? E daí, então, a gente tem que estar preparado, tá? Quando a gente está escrevendo livro, é muito difícil, porque a psicofonia, ela não desgasta muito. Quando é psicografia que a gente escreve, a gente tem aquele espaço de tempo de pensar até você escrever. Você pega a caneta para escrever, você tem um espaço de tempo para pensar o que você vai escrever. Agora, a psicofonia não, ela vem direta. Na medida que você menos pensa, você já está falando. Isso acontece com todo mundo. Às vezes, você entra numa situação que você fala coisa sem pensar. Acontece com todo mundo. Isso é psicofonia. Aquilo não é nosso, aquele impulso nervoso que veio, aquilo ali tudo veio dos espíritos. Então a gente tem que estar preparado para isso tudo. Na cura, por exemplo, a gente às vezes tem uma pessoa que chega perto de nós, tá? Nem sempre o doutor Alonso está perto de nós. Mas às vezes a pessoa chega perto de nós. Às vezes que a pessoa que chegou perto de nós ali, fora de um trabalho mediúnico, alguma coisa, os espíritos às vezes caminham aquela pessoa até mim, para que eu pudesse ali ajudar aquela pessoa, né? Então eu penso desse jeito. Então, ele chegou a pedir, eu tenho que estar preste a ver qual a medicação que eu vou passar para ele. O que eu vou aplicar nele naquele momento, né? Se a gente vê que aquela pessoa veio direcionada, saiu da casa, veio aqui no imã, então ele veio porque o espírito mandou. Agora, quando chega aquele monte de gente, alguém chega perto de mim, pede alguma coisa, fica difícil, tá? Porque às vezes eu não tenho contato com o doutor Alonso, com o espírito, aí não posso passar medicação. Então, eu só passo a medicação quando tem a permissão espiritual. Médium 24 horas por dia, a qualquer momento, a qualquer instante, tem que estar à disposição. João, uma coisa que sempre chama a atenção de todos é o imã, né? Esse instituto maravilhoso que acolhia milhares de pessoas todas as semanas. O que representa o imã para o João Berbel? E o que o João Berbel representa para o imã? Como é que é essa relação? Veja bem, eu não sei
O que eu represento para o imã? Eu sei que o imã representa para mim, né? Só posso dizer para você com toda certeza. O imã, certo? Ele é o sítio 13 de maio, que eu falei para você, a divisão de plantas medicinais. Ele é o nosso laboratório, que é uma indústria farmacêutica. Ele é a escola 13 de maio, certo? Ele é o Hospital da Caridade de Franca, certo? O IMA, ele agloba todas as situações, né? O centro de convivência, as cestas básicas que são distribuídos, os trabalhos que existem dentro da casa, né? Tudo que gira em torno do IMA, certo? É importante para mim, certo? A gente viu isso nascer numa sementinha. Hoje, a gente chega aqui, não vou dizer orgulho, porque orgulho é uma palavra pesada, mas a satisfação de uma obra construída. Nós chegamos aqui, quando nós vemos, entra para dentro do hospital, né? Que a gente dá uma olhada naquilo tudo e vê com a dificuldade que nós tivemos para fazer aquilo tudo, as pessoas nos ajudando. Deus daquela pessoa que trazia um cimento na garupa de uma bicicleta, como aquele industrial que nos ajudou, certo? Tudo isso a gente vai em mente, a gente começa a lembrar, né, as dificuldades que nós tivemos, o que nós passamos para chegar no que está hoje. Então, o IMA representa para mim uma vida inteira, tá? Esses 20 anos de IMA aí, para mim, foi como eu disse para você, sou um eterno aprendizado, tenho aprendido demais com o IMA. Hoje eu tenho mais de 300 livros escritos, né, também, que faz parte do IMA também, que são daí que a gente consegue manter as obras assistenciais do Dr. Ismael Alonso, né? Então, para mim, o IMA é tudo. Quantos funcionários, João? O IMA produz 20 funcionários. O IMA, a instituição, obras assistenciais, né? Sim. A obras assistenciais existe, nas obras assistenciais, 20 funcionários. São pessoal do sítio, são pessoal do laboratório, certo? São pessoal aqui das secretárias, né? São pessoal da faxina aqui do IMA, são pessoal todo, contando todos aqui, os professores da escola, são 20 pessoas, né? Agora, no Hospital da Caridade, são 79 entre faxineiro, tá? Entre o pessoal que faz a faxina, faz a limpeza, né? As cozinheiras, certo? Os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os fitoterápicos, os que mexem com a fitoterapia lá dentro, que as coisas tudo que tem ali dentro do hospital também, pessoas que mexem ali, tá? Na área de fisioterapia, tudo aí tá, agloba 79 pessoas, tá? Que maravilha, hein, João? Agora, João, eu queria conversar com você um pouquinho, para nós que temos algumas experiências para aprender, como é que é essa medicina do além? Porque nós tivemos, observando no IMA, a velocidade com que você atende, com que você se esforça, o desgaste físico, e nós observamos várias pessoas, muita gente solidária, trabalhando, ajudando, mas quem é o médium que está à disposição da equipe espiritual é você, né? Como é que é esta situação da medicina do além? Como é que dá uma ideia para o telespectador do Visão Espírita, como é que é isso? Porque todo mundo tem uma certa curiosidade. A gente vê que aqui tem que fazer raio-x, tomografia, cintilografia, tem exames assim que não acabam mais. E aí o João, os espíritos olham e como é que é lidar? Como é que é isso? O que chama muita atenção disso tudo é no passado, né? Que não tinha exame, não tinha nada. Os médicos eram verdadeiros médios também. Eles olhavam na pessoa e acertavam. Pior que acertava, cara. Ela descrevia a medicação, não era? Não tinha exame, não tinha nada. Eu lembro do doutor Alonso, né? Ele, na praça mesmo, ele consultava na praça. Ele já descrevia receita, lá no banco da praça ali, ó. Dava receita e autorizava as pessoas lá na farmácia, no nome dele, retirar a medicação. Tá entendendo? Então, só podia ter a mediunidade junto com eles também, que não era capaz deles, né,
fazendo aquela leitura psicossomática, né, olhando para aquele corpo ali, saber o que aquelas enfermidades. Hoje não, hoje é uma facilidade, hoje o médico não te receita um comprimido, você não faz aquele monte de exame, que você vai lá que é um monte de exame, ele vai saber que você tem. Mas antigamente não, os médicos sabiam que as pessoas tinham sem ter um exame. Você tem isso, 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 só de conversa com a pessoa. Não era isso? Né? Então você via. Então, hoje, a facilidade muito grande com os exames tudo. Agora, quanto no plano espiritual, as coisas é mais complicada. Quando a pessoa entra na porta da sala de cirurgia, o espírito, com certeza, que já veio na mão dele meu hemograma ali, ó, hemograma das doenças, tudo, ele sabe na onde que ele pode mexer, o que ele pode fazer, a cirurgia que pode fazer. E o importante de tudo, João, é o seguinte, nós temos a equipe da espiritualidade, também, cada caso, às vezes, é um espírito diferente do outro. Por exemplo, tem o doutor Alonso, que trabalha conosco, tem o Padre Miguel, o Padre Pio, o Padre Donizete, certo? E outra pleide de espíritos que foram médicos aí, que trabalham conosco, né? Nos ajudando nessa área. A cirurgia é realizada no corpo espiritual. Então, o doutor Alonso nos ensina sempre, porque tem pessoas aí que eu te conto, para se deixar, eles fazem cirurgia espiritual todo dia. Eles fazem todo dia, eles querem fazer a cirurgia espiritual. É a mesma coisa desses passe. Toda hora, se puder, quer tomar um passe, né? Mas a cirurgia espiritual é complicada, você fazer ela demais, porque você, quando faz a cirurgia espiritual, você corta o corpo espiritual, tá? Então, você vai danificando ali também o corpo espiritual. E quando você parte para o plano espiritual, você vai sentir o peso dessa cirurgia no plano espiritual. Eu já tenho muita experiência nessa situação aí, de muitas pessoas que tratavam comigo, trabalhavam comigo, né? Toda hora queria sentar, às vezes você fala que nem fazer cirurgia, pessoas achavam ruim, mas na verdade existe um desequilíbrio muito grande para o corpo espiritual quando você começa a cortar ele demais, né? Quando fluidicamente, energeticamente, começa a cortar ele lá, com energia, começa a danificar ele ali com energia. Então, quando ele parte para o plano espiritual, ele parte com essas cicatrizes também, né? Como você, por exemplo, aqui na Terra, quando nós cometemos algum delito que contraria as leis da caridade, a gente consegue também colocar essas manchas no nosso corpo espiritual. Como, por exemplo, você começa a discutir com a pessoa, aquela discussão se altera demais. Você arranca de uma arma de fogo ali, uma faca, um revólver, qualquer coisa assim, e você ataca aquele irmão. Onde você atacou aquele irmão, o que acontece? Você dá ali uma facada, por exemplo, na barriga de uma pessoa, tá? A pessoa põe a mão ali e cai para trás. Na pessoa cair para trás, pensando naquela dor, ela vai olhar direto para você com aquela raiva, com aquele ódio, tá? Aquele ódio, aquela raiva, vai manchar o nosso corpo espiritual, tá? Vai manchar naquele abdômen nosso, vai aparecer aquela mancha, né? Nosso corpo espiritual. E a gente parte para o plano espiritual com essa marca desse delito que nós cometemos, aí nós vamos reencarnar na Terra. A gente reencarna na Terra. A gente tem um pai, tem uma mãe, vai ensinar a melhor religião que eles acham para nós, o melhor caminho esse que é para nós, tudo de bom esse que é para nós, tentando fazer com que nós corrigimos aquela mancha que está ali no nosso corpo espiritual. Mas o tempo passa, nós não conseguimos curar. De repente aparece aquela dor no estômago, né? Aparece aquela enfermidade, aquela azia, aquele mal de digestão. Você vai lá no médico, passa o exame e não dá nada. Apenas um gastrite ali, coisinha minha, nada. Te aplica um omeprazol e você consegue aquela medicação livrar daquela dorzinha de estômago. Tá, o tempo passa e tomando que remedinho, você se acontecer alguma coisa, você vai lá, toma que remedinho, sara, mas é que o remédio não começa a fazer efeito mais. Bom, aí você vai procurar o profissional na área de saúde. O profissional na área de saúde, o que vai acontecer? Ele vai pedir os exames. Você vai lá fazer os exames e não dá nada, né? Que são aquelas chamadas que os médicos chamam de dores fantasma. Não tem nada, mas aquela doença está no corpo espiritual. E o que acontece? Você aplica o remédio ali, muda a forma de remédio ali, e dá aquela melhorada, que esse remédio melhora por algum tempo. Até chegar um momento que você vai lá e faz um exame e aparece um tumor no estômago. O tumor é já grande.
Ah, mas não é impossível, eu fiz exame 2 meses, 3 meses atrás, não deu nada, já deu um exame aqui. O que eu vou fazer? Eu vou procurar a medicina espiritual. Ou ele vai na igreja evangélica, vai na igreja católica, que tem ali um irmão que trabalha nessa área, faz aquela cirurgia espiritual, retira dali, daquele corpo espiritual, aquilo ali. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa vai lá no médico, tirar radiografia, ou tem causa aqui no IMA, que às vezes viu até o sinal da cirurgia. O médico fala, mas que cirurgia perfeita que foi essa? Olha aqui, não abriu nada por fora, está aqui até o lugar dos pontos, tirou essa enfermidade. Pois bem, o que acontece com aquela pessoa? João, pois bem, eu vou segurar um minutinho aqui, porque eu vou precisar fazer uma ponte, que a gente vai encerrar esse primeiro programa para continuar gravando. Pode ser? Pode. Porque nós temos os tempinhos de gravação. Então, assim, eu quero aproveitar o que acontece aqui para que a gente comece a gravação do próximo a partir daí. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Amigo telespectador, nós estamos chegando ao término dessa conversa fraterna inicial. Continuará no próximo programa esse diálogo esclarecedor com um médium, um trabalhador dedicado, João Berbel, que vai continuar nos explicando. Ele parou na cirurgia, os pontos. O médico quer saber o que aconteceu. No próximo programa, o João Berbel vai continuar explicando e ele vai esclarecer. João Berbel, você quer falar algum tchau nesse primeiro programa para o telespectador rapidinho? Eu quero sim. Por favor. O nosso tchau é aquele tchau de esperança. Poder te abraçar você com amor, com carinho. E dizer a você, por mais que esteja difícil, lembra-se de abençoar e auxiliar. Lembra que o amor é a única energia universal que nos eleva até Deus. Porque foi através desse amor que Jesus, pregado numa cruz, disse a todos nós, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, unimos, meus irmãos, no amor de Jesus, com Jesus e por Jesus, vamos vencer essa doença que vem assolando a nossa terra. Eu vos digo, filhos de Deus, que a luz de Jesus ilumine a todos. Agradecemos o João e nos encontramos no próximo programa Visão Espírita. Muito agradecido pela sua audiência e pela sua companhia no programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. Você gostou do programa que assistiu? Inscreva-se em nosso canal, dá um like, compartilha e toca o sininho para ser avisado sempre das nossas novidades aqui no programa Visão Espírita. Obrigado e até a próxima!